Narri, sejam bem-vindos todos, todas e todos. Mais um episódio aí do Cineclube Todo Spray, que a gente entrevista realizadores com filme dentro do nosso site. E hoje a gente tem aqui para conversar com o Yuri Costa, que está com ele agora. Fala, Yuri, beleza? Se apresenta aí para gente. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Yuri Costa, eu sou diretor e co-roteirista do Elegoá, que está no streaming da Todo Display, e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Então, eu sou criado da Baixada Fluminense, venho da Baixada lá no Rio de Janeiro, e sou formado em comunicação na UFRJ, que é onde eu começo os meus estudos e os meus trabalhos de cinema. E o Elegoá, ele é o primeiro filme que eu assino a direção e que eu assino o roteiro também. Escrito em 2016, filmado em 2017, lançado em 2018. Foi o primeiro filme que a gente lançou também enquanto equipe. Tem toda uma equipe por trás, eu não posso deixar de mencionar isso. Que é uma equipe formada dos alunos de comunicação na UFRJ, mas formada sobretudo pelo afeto que desenvolvemos entre todos nós, entre todas nós. E tudo isso muito em comunhão com a atuação, o trabalho e o próprio ativismo que a gente desenvolve dentro do campo do cinema negro. E por isso eu não posso deixar de mencionar novamente o Afrocarioca de Cinema, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, que são instituições com as quais eu estou profundamente conectado e que eu profundamente acredito e em que eu trabalho também, em que eu desenvolvo, discuto sempre em coletivo políticas para o audiovisual e o próprio cenário do audiovisual negro. Uma outra coisa, eu queria que você falasse um pouquinho da história do Eleguá, como é que surgiu, como é que foi essa discussão para chegar no roteiro e fazer o filme. Certo. O Elegoá, ele surgiu, assim como todos os projetos que eu proponho enquanto diretor e enquanto roteirista, surgiu de um lugar muito pessoal para mim, surgiu de vivências muito pessoais. E a necessidade, sobretudo, de transformar esses processos doloridos em processos de cura. E na minha trajetória até aqui, eu sinto que o cinema tem me ajudado muito nesse lugar. Eu acho que isso é muito importante de mencionar, porque os filmes são esses produtos finais, mas eles também são os processos, e os processos são tão importantes quanto esses processos de estarmos na pré-produção, estarmos no set e olharmos uns para os outros, identificarmos onde a coisa bate, onde a coisa dói, e também como nos curar coletivamente de todos esses processos de dor. E o Eleguá surgiu muito daí e também muito de uma sensação que eu tinha e que eu tenho sobre o cinema de uma forma geral, sobre o cinema que eu faço e o cinema que eu gostaria de fazer, que nós fazemos e que nós gostaríamos de fazer, que é de que esses filmes, tanto o Eleguá quanto o Egum, quanto os filmes que certamente virão depois, são filmes que falam sobre esses processos de dor, esses processos de solidão, esses processos de coisas com as quais nós batalhamos, de coisas com as quais nós lutamos contra, mas que mesmo com todas essas coisas ali, existe esse sentimento geral, acima de tudo, de esperança. E eu acho que é a esperança que guia a gente para fazer esses filmes, é a esperança que guia a gente, mesmo nos momentos mais difíceis desses filmes, mesmo nas cenas mais difíceis, existe essa sensação superior e geral de esperança sobre tudo isso. E é muito daí que surge o processo do Eleguá, da esperança. E é isso, eu acabo sentindo muito suspense no seu filme, sabe? Até no próprio Egum, assim mesmo, no Eleguá mesmo, né? O Egum, ele já tem essa característica, assim, por ele mesmo. Mas uma questão, assim, muito do que está por vir, né? Que a gente fica tentando descobrir no teu filme, assim, eu acho. E aí, como eu tinha falado antes, que a gente tem
dentro do nosso processo audiovisual ainda pouco material sobre isso, né? Nesse gênero, assim, né? A gente preta, a gente afro-brasileiro aqui, né? E eu queria saber um pouco sobre isso. Então, eu acho que falar sobre gênero, falar sobre suspense, falar sobre terror, são coisas que me interessam muito, porque foi no próprio processo do Eleguá que eu descobri isso, de que eu não estava tão interessado assim em trabalhar com realismo, em trabalhar com uma estética mais realista, uma estética mais pé no chão. Eu gosto daquilo que consegue imprimir uma atmosfera surreal, daquilo que consegue imprimir uma atmosfera não necessariamente sobrenatural, mas que garanta a intensidade da narrativa através da quebra de regras. Eu gosto muito de quebrar regras no cinema, então eu sinto que o suspense do Eleguá, ele veio muito da própria sensação de intensidade de uma crise depressiva, de uma crise ansiosa, que eu achava necessário imprimir ali, que eu achava necessário capturar em toda a sua intensidade. E como é que é o seu processo, tanto no Eleguá, tanto no Egum agora, o seu processo de distribuição do filme, né? Que a gente sabe que é uma problemática, né? A gente dirige, roteiriza e às vezes acaba tendo que distribuir também, né? Como é que você tem pensado nos seus projetos essa questão? Então, a primeira coisa que eu fiz, assim que a gente terminou de fazer o filme, foi fazer um levantamento de todos os festivais que estavam na ativa no Brasil e alguns internacionais também. Fiz esse levantamento em 2018, então o levantamento de 2018 já não vale mais para 2021. Infelizmente, muitos festivais desapareceram. Felizmente, muitos festivais surgiram também. Mas para a época, para 2018, foi esse levantamento de 7 páginas, se eu não me engano, que guiou muito a gente na distribuição. A gente aplicou para praticamente todos os festivais que estavam ali, todos os festivais gratuitos, no caso, porque alguns festivais, sobretudo os internacionais, cobram para a gente enviar nossos filmes. Infelizmente, a gente ainda não está podendo pagar em dólar, então nós priorizamos os festivais gratuitos. E aí, para a gente ir finalizando, eu queria saber como é que isso influencia no seu trabalho, a questão de ser negro, LGBT, como que isso traça também essa discussão, como isso passa pela impressão nos seus projetos, como que você trabalha com isso? Sim, eu gosto muito de uma frase da Ava DuVernay, que eu não vou lembrar ela exatamente agora, mas eu vou ter que parafrasear, que é o de que a ótica dela sobre os projetos é a ótica de uma mulher negra. E é isso que torna os projetos dela especial, é isso que torna os projetos dela singulares. Então, eu sinto que eu ainda não fiz um filme LGBT, pretendo fazer, tá chegando aí, galera, mas todos os filmes que a gente fez até agora, eles passam necessariamente por essa ótica que é determinada pela vivência, que é determinada pela experiência de uma pessoa negra e LGBT. E isso não se resume apenas à cadeira da direção, isso se resume também às outras partes da equipe, aos outros departamentos da equipe. Nossa equipe é majoritariamente negra, nossa equipe é majoritariamente LGBT, então tudo isso, todas essas mãozinhas que vão ali contribuindo para fazer a escultura final, que é o produto final, que é o filme, tudo isso passa por essas óticas, passa por essas singularidades e pelas singularidades das nossas próprias experiências enquanto negros e LGBTs. Fala aí das suas considerações aí finais e vamos seguindo em frente até o próximo filme. Vamos. É isso, eu só tenho a agradecer pelo espaço, agradecer pelo espaço, sobretudo no tempo em que vivemos, em que é tão difícil criar esses lugares e momentos de encontro, mas que a gente insiste e cria da mesma forma. Gosto sempre de falar dos processos criativos, porque não são apenas processos criativos, são também processos emocionais e processos pessoais. E processos de cura, como falei ao longo da conversa toda aqui. Então, só tenho a agradecer por poder conversar, por poder te reencontrar também, Rafa.
e por estar na Toy Display, por estar com o nosso filme na Toy Display e futuramente por poder lançar outros filmes aí também. Então, é isso. Obrigado. Valeu, abraço, até a próxima, gente. Até a próxima. Até a próxima.